Shalom, irmãos. Eu não sei se será possível em um só vídeo nós mostrarmos tudo aquilo que temos aqui, mas se não conseguirmos, faremos um segundo. Mas o desejo é apresentar ao irmão um pouco de materialidade no que diz respeito àquilo que inúmeros irmãos maravilhosos, servos do Deus vivo, têm apresentado aqui na internet com relação ao tempo do fim e ao livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro que está revelado, por isso se chama livro revelado. E nós temos algumas distorções assim no que nós pensamos ser exatamente aquilo que o texto está dizendo. Então, eu não darei um estudo completo, na verdade eu gostaria de fazer o seguinte, de maneira rápida, apresentar ao irmão o seguinte: o capítulo 1 do livro do Apocalipse é a apresentação dos personagens, a quem é dirigida a carta, quem está falando, para quem está falando. E sempre há um culto. No capítulo 2 e 3 é a história da igreja toda, do começo ao fim, de Pentecostes até o arrebatamento. No capítulo 4 é o arrebatamento. Nós poderemos ver isso em um outro momento. No capítulo 5 é o grande culto de entronização do rei. No capítulo 6 começa as taças, ou melhor, os cavalos, não é? E os irmãos verão que todo o juízo se encontra ali, até o sétimo selo. O sétimo selo abre dentro do sétimo selo todas as últimas pragas. Então é como se fosse o Windows, que você abre uma janela e abre várias possibilidades e você, depois que esgota todas as possibilidades, tem uma última janela que abre mais um grupo de possibilidades. O maior problema que nós temos para entender o livro de Apocalipse é que nós não percebemos que ele é uma história contada pelo menos 2 vezes. E nós poderemos ver também isso em outra parte. Mas você pode fazer uma comparação com o capítulo 8 e 16 ao mesmo tempo. Você verá que as pragas das trombetas e as pragas das taças são as mesmas. Mas uma é do ponto de vista do céu, de quem está no céu, está vendo a terra. Então ele descreve as trombetas ou as taças. Quem está na terra é o oposto. Então, mas as pragas são as mesmas. Por exemplo, o sol não pode ser juizado 2, 3 vezes, mas a Bíblia fala sobre isso. Então você tem que remontar esses fatos para que ele se ajuste, para que ele se adeque. Então, o Apocalipse não é uma história linear. Não é que você conta uma historinha que tem o começo e vai desenrolar. Não, ela é uma história que o autor começa, vai, anda, volta, vai, anda, volta. Por isso que ele dá uma base, uma plataforma de lançamento no começo do livro. E se você não entender o começo do livro, não vai entender tudo o resto. Mas quando chega no capítulo 12, que é um capítulo muito conhecido, vamos falar sobre a mulher, não é? E o dragão. Eu quero ler rapidamente, diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça, e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Para a grande maioria, esta mulher aqui ou é Israel ou é Maria, mãe de Jesus. Bem, não pode ser nem Israel, nem pode ser Maria. Por quê? Porque quando você vai no capítulo 1, então, me permita só voltar aqui ao capítulo 1. Diz assim, versículo 1, capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual revelação esta, Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, isto é, a nós, não é que cremos, as coisas que em brevemente devem acontecer, e não as coisas que já aconteceram. Então, se ele vai relatar coisas que já aconteceram, esta declaração é falta. E eu não posso acreditar que o Senhor, autor da palavra, o Senhor poderoso, glorioso na batalha, o Altíssimo de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a quem eu temo, poderia cometer um erro desse. A maioria de nós, humanos, que conhecemos escritores, eles não cometem esses erros, seria um erro grotesco, não é? O grosseiro. Muito bem. No capítulo 12, então, se nós sabemos que não podemos retroagir na profecia, porque é a revelação das coisas que em breve vão acontecer e não das coisas que aconteceram, então eu não posso colocar aqui nem Israel, muito menos Maria. Primeiro porque o texto diz assim, que ela estava grávida com dores de parto
e gritava com ânsias de dar à luz. Não há nenhum relato sobre Maria gritando. Mas vamos continuar. E viu-se outro sinal nos céus, e eis que era um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Este é o último animal, este é a referência de Daniel, lá do último animal de Daniel, e este, nós sabemos, representa o anticristo, ou pelo menos não uma pessoa. Ele não é uma pessoa, aqui de fato é um sistema, não é? O dragão representa um sistema. Ele diz assim: e a sua cauda levou no passado, não levará nem leva, levou após si a terça parte das estrelas do céu. Aí você poderia perguntar, mas você não disse agora que não pode retroagir? Aqui não está retroagindo, aqui está identificando um personagem que praticou alguma coisa no passado para que possamos saber exatamente de quem se trata. Então diz, levou após si a terça parte das estrelas no céu. No começo do Apocalipse diz que as estrelas são anjos. Então nós sabemos que ele levou uma terça parte dos anjos no céu na sua rebelião. Então aqui vai estar só descrevendo quem é esse personagem, não é? Na verdade, sendo ele um sistema, ele tem uma mente, ele tem um líder, ele tem um comandante. Sabemos quem é esse comandante, é o diabo. E a Bíblia diz assim aqui... E o dragão parou diante da mulher, não é? Que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Não há nenhuma citação de que o diabo ficou diante de Maria para matar Jesus. Ao contrário, sabemos que depois de pelo menos 2 anos, foi que houve uma tentativa de matar Jesus. Mas enquanto Jesus esteve ali, o que houve foi reconhecimento de que aquele era um ser especial. E Maria fugiu para o Egito. Muito bem. Veja o que diz aqui, no verso 5. E deu à luz um filho homem. Ora, Maria não deu, você pode dizer assim, mas um filho do sexo masculino. Ouça, deu à luz a um filho homem que há de reger as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e seu trono. Jesus não foi arrebatado para Deus assim que nasceu. Ele viveu aqui 33 anos, sofreu, foi humilhado, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia e aí sim ele foi assunto aos céus. Então não cabe essa interpretação a Maria e Jesus. Muito bem. Ele diz assim, e a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que ele fosse alimentada durante 3 anos e meio, ou durante 1260 dias. Também não diz isso, Maria nunca abandonou Jesus, não pode ser Maria. Então, assunto resolvido, não pode ser Maria. Agora veja, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem o seu lugar se achou nos céus. Então, a partir deste momento em que o filho varão é assunto ao céu, é arrebatado aos céus, Satanás cai. Então, veja, você vai entender isso daqui claramente o seguinte. Paulo, dizendo aos Tessalonicenses, ele fala o seguinte, há um que resiste agora. Quem é esse um? Aí o irmão diz assim, é o Espírito Santo. Irmão, não é verdade. A Bíblia não diz que foi dado ao Espírito Santo resistir o diabo. A Bíblia diz que foi dado à igreja resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é o que a Bíblia diz. Então, quem resiste o diabo é você e eu, não é? Nós é que resistimos, o Espírito Santo é Deus. Ele não precisa resistir o diabo, não. O diabo nem ousa se aproximar dele. É uma interpretação grosseira demais para isso. Mas você poderia dizer assim, então como que você pode resistir o diabo? Porque nós temos a autoridade do nome de Jesus. Todo o poder me é dado nos céus, na terra e debaixo da terra. Portanto, ide, não é? A todas as nações, ensinando, fazendo discípulos e batizando. E em outro texto diz, e expulsando demônios em meu nome, curando enfermos em meu nome. Então, no nome de Jesus, aqueles que creem no nome, fazem estas obras. Então, somos nós a igreja, é a igreja que resiste. Aí você diria assim, não, mas é porque o Espírito Santo está na igreja. Concordo, querido. Mas me mostra aí na Bíblia Sagrada um lugar, um texto que diz que o Espírito Santo deixa a igreja sozinha na terra. Estarei convosco para sempre até a consumação dos séculos. Então, não há como imaginar
que o Espírito Santo abandone a igreja. E aqui o que diz é isso, não é? Muito bem. Então, o diabo, no momento em que o filho varão sobe, ele desce, não é? E Tessalonicenses diz exatamente isso, que a hora que aquele que resiste, que segura, for tirado, então, diz a Bíblia, então revelar-se-á o homem do pecado, o iníquo, a quem Deus lhes fará pelo assopro da sua boca, quem o Senhor lhes fará pelo assopro da sua boca. Ele diz assim, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo. Então agora o texto está elucidando quem é este ser que está sendo colocado para a terra, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Querido irmão, ouça. Eu já tenho um vídeo aqui sobre batalha espiritual. Eu não sigo essas coisas, eu creio no poder do Evangelho, eu não sou místico, eu não invento doutrinas, eu quero crer na Bíblia Sagrada como ela diz, eu não fico criando interpretações ou revelações ou sonhos ou visões que possam criar dogmas equivocados. Mas aquelas pessoas que creem na batalha espiritual, que dizem que há demônios que precisam ser vencidos assim, é de um engano bárbaro, porque a Bíblia diz que Jesus venceu, foi Satanás, foi o líder deles. Jesus venceu esse ser maligno, triunfou sobre ele, despojou, isto é, tudo que ele tinha, todo o domínio que ele tinha, inclusive a terra, viu, querido irmão? Não é mais direito dele, mas Deus concedeu a ele um tempo ainda. Isso é coisa de Deus, eu não sei dizer porquê. Então, ele, embora esteja aprontando ainda, ele já é um ser vencido. Então, aqui não cabe a ideia de dizer assim, olha, para vencer determinados demônios temos que fazer tais coisas ou coisas desse tipo, sem uma invencionice bárbara, não é? Então, quando o texto diz que ele foi precipitado, então vamos imaginar para alguns que creem que o arrebatamento deva ser no fim da tribulação, porque não há como ser no meio. Tem que me mostrar o texto onde diz que é no meio. Não há nenhum texto que diz que no meio, tá certo? Então você vai encontrar, então, segundo eles, no fim da tribulação. Joga a noiva, quer dizer, Jesus ama tanto a noiva que deixa a noiva ser trucidada no meio da tribulação. Ah, não, irmão, ela vai ser guardada do quê, meu amigo? Você hoje assiste televisão, fica em tormento de ver tanta maldade, de tanta ruindade, não é? É uma coisa horrorosa, o mundo está maligno, a violência, o homicídio, a prostituição, a descaração, a falta de respeito, a falta de honestidade, a falta de integridade. Nós estamos vendo nas altas cúpulas dos países, homens absolutamente corrompidos, que não têm nenhum padrão moral, se vestem de um personagem de ética, mas são absolutamente, estão apodrecidos por dentro, a alma deles é podre, mal cheirosa. Eles amam o Deus Mamon, eles vivem em função disso e não pensam que vão morrer. Eles não acreditam que há um juiz, eles não acreditam no Deus que criou os céus e a terra. Eles vão descobrir isso mais tarde. O dinheiro que eles angariaram, que eles roubaram tanto, não serve para nada, porque a alegria não está nisso. Aquilo é uma vaidade, aquilo é uma arrogância prepotente em nome da desgraça de tantos. Eles querem tomar champanhe francesa e uísque escocês e terem muitas mulheres, são imundos. E curiosamente os intelectuais que pensam ser intelectuais, e a Bíblia diz que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, deste século, eles aprovam isso como se isso fosse a coisa mais excelente, não é? É curioso. Bem, muito bem, quando você olha para isso, você olha para o fato de que Satanás aqui está sendo revelado. Então, se Satanás estivesse agora aqui, o couro ia comer, querido irmão, porque a noiva tem autoridade sobre os demônios, ou então Jesus não está falando a verdade. Então, se ele aparecesse, ele ia tomar chapuletada de tudo quanto é pastor sério, de tudo quanto é crente sério, porque o crente tem poder para expulsar diabo, e ele é diabo. Você entendeu? Então imagina ele aparecer aqui, eu expulso, e ele vai na rua de baixo, o pastor da rua de baixo expulsa. Ia ser uma destruição.
Jesus não permitiu que isso acontecesse. Ele não está na terra, ele está nas regiões celestiais. A Bíblia diz isso. Nossa batalha não é contra o sangue nem a carne, mas é contra ele nas regiões celestiais. Eu estou na Bíblia, eu não estou inventando, eu não estou criando novos dogmas. Não tem batalha espiritual. Essa batalha não é minha nem sua. Essa batalha é do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo e os seus santos anjos. São eles, aqui ó, que o Miguel pelejará com os seus anjos, e é o Miguel que vai acabar com isso. Então ouça, irmão, os demônios que Deus permitiu que tivessem aqui, ele nos deu poder sobre eles, e não há nenhum demônio que nos possa resistir. Muito bem, então diz aqui, eu vi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus. Bem, agora é chegada a salvação? Bem, espera um pouquinho só. Então você tem que concluir que esse filho varão é Jesus. Mas parece ser, porque diz aqui, ele regerá as nações com vara de ferro. Mas, querido irmão, ouça, há um texto em Apocalipse 2, 27, está aqui, olha, e está sendo dito aqui o seguinte, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Jesus é que está dizendo à igreja de Tiatira, dizendo o quê? Que os crentes regerão, aqui está, com vara de ferro. Então, o texto que nós estamos aqui, do capítulo 12, está dizendo de vara de ferro. Então, você supõe, bem, quem vai reger as nações com vara de ferro é Jesus. Mas lá diz que a igreja o fará também. Então, a minha pergunta é, que filho varão é esse? Muito bem. Nós sabemos que Jesus viveu neste mundo e a igreja não existia. Ele falou que sobre aquela pedra, aquela rocha que era ele, sobre aquela revelação que ele deu a Pedro, ele edificaria, ele construiria a igreja. Ela ainda não estava manifestada. A igreja se manifesta em dia de Pentecostes, o primeiro dia da igreja. Então você não pode colocar a interpretação profética assim como você deseja. Então, óbvio que não é Jesus. E por que não, então, pastor, não é Israel? Porque da mesma maneira, nada aconteceu com relação à igreja e Israel. Israel não passou por isso que está aqui descrito. Não houve essa situação. E quando você fala assim em 12 estrelas, são 12 anjos, você pode pensar nos apóstolos de Cristo. Então, como você entende isso? Você poderia me perguntar. Eu vou dizer como eu entendo. Nós somos igreja, nós todos somos igreja. Querido irmão, você é igreja. E você não pode negar, nem eu posso negar, que a salvação não é por mérito humano, mas por confissão. E essa confissão deve ser legítima. Então, por exemplo, eu não posso dizer, olha, o irmão da congregação tal não é salvo porque ele não crê assim, assim, assim. O irmão da congregação Y não é salvo porque... Eu não posso dizer isso. E muito menos você pode dizer se eu sou salvo ou não, não é? Então, se a pessoa crê de todo o coração, disse Felipe ao eunuco, é lícito se tu creres. Então, se a pessoa creu, é materialidade que só o Senhor nosso Deus pode determinar. Agora, tem um outro porém. A Bíblia diz assim, olha, vê lá como você vai construir, não é? Se é madeira, palha, feno, ouro, pedras preciosas, então, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha ou feno. Então, há, sim, uma recompensa eterna, há um reino para ser conquistado. O reino é por obras, não é por graça. A salvação é por graça. O reino é por obras, tá certo? Então não confunda as coisas. E é aí que muitos irmãos confundem salvação, perder salvação, usando o texto que está falando de reino e de graça. Então, quando o Senhor Jesus, nesse texto, ele nos revela, nos fala que as coisas hão de acontecer, você não pode colocar aqui nem Israel, muito menos
Maria. Por que não? Porque, irmão, aqui está dizendo que isso aconteceria no futuro. A igreja já existia. Quando foi dada essa carta ao apóstolo João, já se tinha dezenas e dezenas de anos que a igreja existia. Está entendendo? Por exemplo, você tem uma ideia, do dia de Pentecostes até o dia de Pedro na casa de Eunuco, foram 15 anos. Algumas pessoas pensam que foi no dia seguinte, não. 15 anos de história. Sabemos que mais de 70 anos de história passou-se até que o Apocalipse foi dado. Foi uma das últimas coisas que o Senhor nosso Deus deu. Então a igreja já era uma realidade, nada tinha a ver com Israel, e dizia que isso aconteceria no futuro. Então não pode ser Israel. Não adianta você tentar colocar o quadrado no redondo, não vai dar. Muito bem. Então, a partir daí, o curioso é que muitas pessoas interpretam sendo Jesus, filho de Maria, ou Yeshua, Mashiach de Israel. Muito bem. Que é Jesus, o filho de Maria, o Salvador, eu sei, mas aqui não é ele. Aqui é a igreja. Agora, como que é essa igreja? Como eu estava dizendo, temos muitas denominações, muitos salvos. A pergunta é: todos nós temos substância, temos recompensa no reino eterno? Eu poderia dizer muitas coisas aqui sobre isso, que não dá tempo. Então, para resumir, é o seguinte: eu acredito que isso vai de encontro a uma série de doutrinas, até calvinista, de salvação sem nenhum tipo de requisito, exceto crer. Então, as pessoas imaginam, se você é salvo, você vai para o céu. E nisso entulham o céu, porque há muitas pessoas que creem em Jesus, mas vivem na terra como imundos, são sujos, irmãos. Queridos irmãos, veja quanta sujeira acontece no nosso meio. Sejamos honestos, sejamos íntegros. Quanta patifaria no nosso meio. Um só exemplo. Quem disse que a palavra de Deus com relação ao adultério caiu por terra? A maioria dos chamados ídolos estão no segundo, terceiro casamento. E eles vão arrumar um textinho para justificar-se. Só que eles vão ter que justificar-se naquele dia. Então são adúlteros, não é? E é incrível como eu ouço cada dia mais. Eu ouvi até que um cara casou com a mulher do pai como Corintos e abriu uma igreja do lado do pai, está aí na internet, entendeu? E tem gente lá, é uma coisa de louco. Bem, eu vou dizer o que eu entendo. Eu entendo que a igreja, o filho varão, sai da igreja, essa igreja que nós conhecemos, esse universo gospel, esse universo maluco da religião, não é? Que você não sabe o que é. Eu vou dar um exemplo para você. Você pega uma denominação, eu não vou citar a denominação, porque algumas delas são assim, e ela tem o mesmo nome na placa, não é? E eu vim das Assembleias de Deus, como tenho dito, e eu amo a Assembleia de Deus e respeito. Eu não coloquei no meu trabalho, lá que comecei, o nome Assembleia de Deus, que seria um bom nome para atrair pessoas, porque eu não considero justo, eu não considero decente. É indecente você sair da Assembleia de Deus e roubar os irmãos de lá. É indecente você fazer rebelião. Se você tem chamada, cumpra a tua chamada, não roube a chamada do teu irmão. Mas um só ministério, você encontra assim, igreja fulana. Aí você vai lá, tem gente pulando, gente rodando igual peru, falou que uns caras grudam na parede, outros saem correndo, é uma loucura. E no mesmo nome, tem a mesma igreja, é toda diferente, toda certinha, toda travada. Então, desse universo religioso, que já ninguém sabe o que é o quê, cada um busca o que se gosta, hoje tem até funk, tem até ringue de luta livre na igreja, quer dizer, quem não tem glória, irmão, tem que botar esse lixo aí mesmo, você tem que fazer isso mesmo, que o que tem para dar é essa porcaria, então dê a porcaria aí para os porcos, não é? Porque para a ovelha se dá um pasto verdejante, que é a palavra do Senhor Deus. E os homens de Deus têm que tomar coragem e vergonha para falarem a verdade, até contra nós mesmos, quer dizer, reconhecer as nossas quedas e voltar ao Evangelho. Muito bem, então essa igreja que nós conhecemos, é dela que vai sair o filho varão. Agora eu vou dizer por quê. Sabe por que eu estou falando um pouquinho mais apertado agora? Para você entender o seguinte, nós
há um pouco de arrogância aqui, viu, irmão? Que somos uma geração mais velha, estamos cansados, irmão, vendo tanto lixo na igreja. Meu Deus do céu, meu Deus, eu sou pentecostal, mas meu Deus do céu, o que é isso? Quando você pensa que não pode piorar, vem um cara e piora muito. E curioso que eles ficam ameaçando, olha, se eu não sou de Deus, se você não é, não, você não é. Entendeu? Quem é de Deus não precisa fazer isso. Quem é de Deus carrega a cruz. Quem é de Deus suporta a afronta. Quem é de Deus recebe a acusação, anda a segunda milha, dá o paletó e a capa. Quem é de Deus é outra classe. É uma classe de ser diferente. Então, quando você olha para essa realidade, você há de convir que nós estamos perturbando esse povo. Vamos chamar de retrógrado, não somente eu, mas quantos amados pastores amigos de todas as igrejas batistas, menonita, presbiteriana, Deus é amor, Assembleia de Deus, igrejas sérias, homens de Deus acima de qualquer suspeita, homens de Deus que fizeram a carreira toda com dignidade, não porque quiseram fama ou poder, porque amaram Jesus acima das próprias vidas. Diferente de pessoas que ficam abrindo suas casas para serem fotografadas por revistas, para mostrarem o seu enriquecimento às custas de ovelhas, para mostrar aquilo que Jesus nunca falou para fazer. Não junteis tesouros na terra, pois é exatamente isso que eles fazem. Eles vão contra Jesus dioturnamente. Chamam-se apóstolos, chamam-se ungidos. Irmãos, a Bíblia se cumpre diante de nós. Virão falsos mestres, que se possível forem, enganariam até os escolhidos. Então, eu estou incomodando essas pessoas. O objetivo não é magoá-los, o objetivo é, quem sabe, como Laodiceia, eles escutam, porque são surdos. Como é que Jesus fala a Laodiceia? Fala através dos pregadores. Ele não vai falar na atmosfera, ele sempre falou através de profetas e pregadores. E agora nós estamos aqui batendo. Quem sabe alguém aí da Laodiceia ouça e fala, puxa vida, eu sou Laodiceia. Então, nós estamos incomodando essas pessoas. Essa semana eu recebi um endereço de uma reportagem de uma mulher, se eu não me engano, até da Assembleia de Deus, dizendo ser movimento feminista. Ô diabo velho descarado, na igreja não tem feminismo, na igreja não tem machismo, na igreja não tem homossexualismo, não tem racismo, não tem socialismo, tem evangelho de Cristo, o evangelho imutável. Esse lixo do mundo querem colocar agora, a noiva não vai se sujar não, a noiva é pura, nós iremos aos céus com pureza. Então eu estou incomodando. Você imagina que a feminista se assistir esse vídeo, ela vai dar pulo, vai querer contestar, olha, seu fascista, seu reacionário militarista da direita branca, vai dizer o diabo, mas eu estou falando aqui o que a Bíblia diz e não o que você pensa que é. A minha Bíblia, que é a tua Bíblia, que é a Bíblia dos crentes e dos católicos, diz assim, mulher, estejais calada e aprendei com vossos maridos em casa. E diz Paulo, eu não permito que a mulher ensine. Então eu vou ficar com a Bíblia, você com o que você quiser. Então eu estou te incomodando. Então é isso que eu queria fazer. Para mostrar que a mulher vai ficar com dores de parto. Esta realidade religiosa vai ficar intragada com a gente. Ai, sai logo. Ai. Até que a gente vai embora. E eu falo aqui a noiva. Sabe como é que você reconhece a noiva? A conversa da noiva é o noivo. Só fala do noivo. Noiva só fala de noiva. Tudo é o noivo, de manhã é noivo, à tarde é noivo. Tudo é o noivo, ele é maravilhoso, tudo é ele. Nossa pregação é ele. O nosso anseio é ele. E o carro que se lasque o carro, rapaz. Vamos a pé, mas vamos lá para glorificar o nome dele. Não importa, eu moro numa casona, num barraco, não importa. O que importa é ser amigo dele. Então, essa igreja, esse grupo de pessoas que são apaixonadas pelo Salvador Jesus Cristo e ao Yahushua HaMashiach será arrancado. Então, o diabo desce. E aí vai perseguir esta igreja aí, ó. Esta igreja que ficar. E esta igreja que ficar terá sim um lugar. A Bíblia diz um lugar no deserto.
O deserto é um tipo também, onde você não vai encontrar nada, não vai encontrar substância, não vai encontrar conforto. Vocês ficarão absolutamente envergonhados quando Jesus quer que todos nós estejamos naquele dia. Ainda é tempo, irmão. Estou falando para você, crente, ainda é tempo. Larga esse esquema. Meu irmão, não existe igreja de negros. Não existe black church. Deixa esse lixo para lá. Na igreja não tem brancos e negros. Na igreja tem um só corpo. Não existe feminismo ou machismo. Existe um só corpo. Não existe ricos e pobres, existe um só corpo. Não existe cultos e analfabetos, existe um só corpo. A igreja de Cristo sempre foi uma. Não importa quanto esse mundo combata contra ela, nós sabemos que os santos em Cristo jamais cederão a essa sorte horrorosa de indecência e de perversidade, de perversão doutrinária que estamos vivendo. Desculpe, irmãos, eu falar dessa maneira, mas só para você perceber que eles vão ficar muito zangados com a gente. Então, para resumir, o filho varão é a igreja arrebatada. A mulher é a igreja que fica. O dragão, o diabo com seus anjos, está no segundo céu. Quando a igreja passa, ele desce. Ai dos que estão sobre a terra, diz a Bíblia, porque o diabo desceu a vós com grande ira. E isso está para acontecer, nada aconteceu ainda, nenhum selo ainda abriu-se. Porque no dia que abrir o primeiro selo, eu estarei lá para ver. E todos aqueles que amam a sua vinda também estarão. E se você não crê nisso, mas ama Jesus, você estará também. Mesmo que você fique... Eu sei que você não vai ficar decepcionado, porque vai falar, puxa, que bom, vamos antes então. Eu sei disso. Mas é porque nós ficamos lutando com coisas que não valem realmente a pena. Pondere o que eu falo, eu pondero o que você fala. É que eu não encontro substância, tá bom? Deus abençoe, irmão. Fica na paz de Jesus. Shalom a todos.